Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículos 1 e 2 apenas. Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos, só uma só voz. Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Todos juntos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, guiando o nosso coração débil, a nossa alma frágil e, ao mesmo tempo, sedenta, não de outra coisa, que não do Senhor e da sua palavra. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, e ajuda-nos por meio da tua graça, para que, entendendo a tua vontade, possamos te agradar e possamos também, ó Deus, encontrar a razão da nossa existência. Fica conosco, orienta-nos, em nome de Jesus. Amém. Edificando a igreja em uma saudação é o título da mensagem de hoje, e eu queria falar, apesar de serem 2 versículos e parecerem tão despretensiosos, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, inclusive uma aparente e simples saudação no início de uma epístola ou de uma carta como a de Filipenses. Filipenses, queridos, é uma das cartas mais belas do Novo Testamento. Se você olhar para ela, por exemplo, ali nos versículos, no capítulo 1, versículo 4, versículo 25, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 29, capítulo 4, versículo 1, outros textos também na carta vão falar sobre a realidade da alegria em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Isso é muito relevante se a gente partir do princípio de que Paulo escreve essa carta não quando ele está comemorando um dia especial da sua vida ou de alguém querido. Não quando ele ganhou alguma coisa que lhe trouxe euforia. Não porque algo especial está acontecendo com ele, ou quem quer que seja, mas porque Paulo está preso. Não sabemos exatamente onde, em que momento, ele teve mais de uma prisão, mas ele está preso, possivelmente em Roma. Ele poderia falar com propriedade sobre tristeza, perseguição, injustiça, dor, mas ele escolhe falar, mesmo naquela situação, sobre alegria. Ele está alegre mesmo naquelas circunstâncias. Para entendermos um pouco da carta, pelo menos introdutoriamente, Filipos, que é a cidade onde está a igreja, era uma cidade localizada ali na região da Macedônia, onde é a atual Turquia, na parte europeia, e era considerada uma colônia do Império Romano. Portanto, se não todos, a grande maioria dos seus membros ali eram cidadãos romanos na igreja. E eles tinham diversos privilégios que a cidadania romana trazia. A cidade foi conquistada primeiramente por Felipe da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande, em 360 a.C., e é por isso que ela recebe esse nome. Foi ali que Otávio, que seria o grande imperador chamado de Augusto, venceu uma batalha chamada de Batalha de Actium. Por ter sido um local de extrema importância para o imperador, ele deu aos soldados naquele lugar muitas terras e também posições privilegiadas. Então, ali naquela cidade havia uma atmosfera de orgulho, seus habitantes eram orgulhosos ao serem chamados de filipenses, ou serem conhecidos como pessoas que moravam naquele lugar. E isso talvez poderia influenciar também os membros da igreja, poderia. Mas se nós olharmos o começo dessa igreja, a gente vai entender o porquê ela era tão especial para Paulo no seu ministério.
Aquela igreja, hoje em dia é muito comum ouvir falar em igreja também sobre isso, né? As pessoas absorvem demais. Nós vemos uma cultura, acabamos absorvendo determinados conceitos, palavras. A gente ouve muito falar em igreja hoje em dia sobre qual é a clientela da igreja, ou qual é o público-alvo da igreja. Quando vão abrir uma igreja, fundar, plantar, não, nosso público-alvo é esse, A, B, nossa clientela, eu não gosto desse nome, detesto, porque crente não deve ser cliente, a gente não está vendendo nada, mas usa-se muito. A igreja de Filipos, se fosse pensar nisso, ia pensar numa clientela, né, especial, no público-alvo, no pessoal aqui é cidadão romano, gente de alto posto. A gente tem que fazer uma igreja pensando nesse tipo de gente, nesse tipo de povo. Mas a igreja de Filipos não começa assim. Porque a maneira como Deus quer começar uma igreja e as pessoas que vão ser trazidas para a igreja não depende do pregador, não depende da liderança, depende de Deus, porque a igreja é dele, não é nossa. E ela começa num lugar chamado lugar de oração, onde uma mulher, Lídia, foi tocada em seu coração à medida que ouvia despretensiosamente a palavra pregada pelo apóstolo Paulo. Bom, a gente pode pensar, bem, então depois, pastor, gente rica veio para a igreja, gente importante, uma clientela boa. Não, uma jovem escrava que tinha sido possuída por demônios e depois um carcereiro se junta à igreja. Esse é o início da igreja. É assim que Deus faz as coisas. A sabedoria de Deus, muitas vezes, pode parecer loucura para a gente. Pode parecer loucura para o mundo. Mas Deus não tem que se adaptar aos nossos métodos, os nossos meios, a nossa agenda. Talvez fosse a igreja ideal para uma época pós-moderna como nós vivemos. Uma mulher, uma jovem escrava e um simples carcereiro. Deus se alegra em formar sua igreja com pessoas que Ele quer, de todos os tipos, de toda a sociedade, unindo em um corpo pessoas dos mais diversos tipos. Se olharmos para a nossa igreja, essa também é a realidade. Se você pudesse virar o pescoço, olhar para você, vai ver que tem pessoas de todos os tipos. A leitura dessa epístola, queridos, nos mostra o quanto a igreja de Filipos era amada pelo apóstolo Paulo. Ele é muito grato, você vai ver essa gratidão dele constantemente na epístola. E esse amor talvez se explique pelos momentos que o apóstolo passou ali. Foi naquela cidade que ele pôde ver a ação de Deus poderosa em seu ministério. Foi para lá que um dia Deus, numa visão, o chamou por meio de um varão macedônio pedindo ajuda. E além de tudo isso, os crentes daquela igreja o amavam, se preocupavam com a vida pessoal, com a vida financeira dele. Os membros, inclusive, não se importavam em arriscar a própria vida por amor ao apóstolo. O carinho por seus líderes se tornou tão característico entre os filipenses, presta atenção nisso, que mesmo meio século depois, Inácio, bispo de Antioquia, que foi condenado à morte, passou uma temporada em Filipos e foi cuidado por aquela igreja. Policarpo depois elogia e fala sobre esse cuidado que a igreja de Filipos teve anos depois com outro líder, com outro pastor. Então essa saudação vai nos ensinar coisas simples, mas importantes para a igreja, seu dia a dia, a sua ação, quem sabe a maneira como ela pensa. Eu quero trazer 3 lições importantes para nós. E a primeira lição dessa saudação é que ela nos transmite uma grata lembrança. Veja, o título começa, aliás, a saudação já começa mostrando algo importante. Paulo não usa o seu título de apóstolo aqui. Se você pegar as cartas, normalmente Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo escolhido pelo Senhor, ou coisas semelhantes a essa. Porque ele tinha um amor tão grande por aquela igreja,
que não era necessário, e aquela igreja tinha um amor e um respeito tão grande por ele, que ele não precisava dar carteirada. Eu vou falar de carteirada? Eu sou o apóstolo. Respeitem-me. Às vezes tem colegas que a gente conhece que é assim. Um membro, sem querer, chega para ele, ô fulano, fulano não, reverendo doutor fulano. Já vi. Isso não é fazer. Autoridade não se compra com título. Somente autoridade pastoral. Ela se compra com amor, serviço e um respeito que inicia no próprio pastor. Paulo entende isso. Ele não dá carteirada nenhuma. Era suficiente o amor que aquela igreja tinha para com ele, o cuidado que aquela igreja tinha para com ele. Aquela igreja era a alegria do seu ministério. Porque a autoridade pastoral é reconhecida quando o pastor dá a vida por suas ovelhas. A epístola inicia, então, com uma palavra de gratidão. A vida cristã deve se iniciar sempre com gratidão. E deve se manter constantemente com gratidão. Paulo mesmo ensina em outra carta, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Às vezes a gente fica perguntando, né, sobre a vontade de Deus. Tem coisas que a gente não precisa perguntar, Deus já deixou claro. Senhor, o senhor quer que eu agradeça por isso? Não precisa nem perguntar, agradeça. Porque a Bíblia diz, essa é a vontade de Deus. Agradeça, seja grato. Paulo é grato por tudo o que recorda na vida daquela igreja, daqueles crentes. Mas a minha pergunta é óbvia, será que tudo que ele lembrava daquela igreja era bom? Se você pegar o final da carta, por exemplo, você vai notar que tinha uma briga entre duas mulheres lá. Elas não estavam se falando. É óbvio que Paulo não quer que isso aconteça, nenhum de nós quer que isso aconteça. Isso é péssimo para a igreja. Divisões, grupos, falatórios. Mas apesar dos erros que existiam naquela igreja, apesar das limitações que existiam entre aqueles crentes, Paulo diz, eu sou grato por tudo que recordo de vós. Haviam coisas ruins a se recordar? Com certeza. Mas Paulo sabe que mesmo o mal que o atingira era para o seu bem. E ele preferia, portanto, recordar do que, gente? Das boas dádivas daqueles irmãos, do que das más dádivas. Essa é uma lição importante para nós. Nós sempre vamos ter, e com certeza temos, às vezes, com os nossos irmãos, decepções, tristezas. Às vezes, daquela pessoa que a gente nunca esperava, ouvimos um comentário que entristece, magoa profundamente o nosso coração. Sabe qual é a nossa mania? A gente pega tudo de bom e ruim que essa pessoa fez e joga na lata de lixo. Não! O que a gente tem que fazer? Apaga as coisas ruins e deixa na memória para falar como Paulo, eu dou graças por tudo que recordo de vocês. Paulo recordava das coisas boas, das boas dádivas, das bênçãos que aquela igreja tinha para com ele. Joguemos no lixo as coisas ruins, apaguemos a nossa memória do nosso coração, não permitindo que a mágoa, a amargura tome conta de nós, e enalteçamos as boas coisas e as boas dádivas que os nossos irmãos, em algum momento da nossa jornada com eles, trouxeram para nós. Nessa passagem também é muito interessante que a obra do Senhor não precisa de competição ou humilhação mútua. Paulo poderia ter enviado essa carta sozinho e ser grato sozinho. Ele poderia ter dito, Paulo, servo de Cristo. Ou Timóteo, que era mais jovem, poderia dizer, mas quem que esse velho pensa que é? Eu sou muito mais jovem que ele, tenho um potencial muito melhor do que ele. Se não fosse por mim, ele estava já aqui caindo no chão pela velhice, pelas coisas que ele já sofreu. Não, eles são capazes de juntos dizer, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aos filipenses, nós estamos unidos para sermos gratos por vocês. Eles unem forças, sentimentos,
para que aquela igreja, com uma simples saudação e palavra de gratidão, seja edificada, edificante. Como nós precisamos, irmãos, baixar a poeira e as fogueiras, às vezes, de vaidade, para unidos pensar no bem, na edificação do povo de Deus, que é a igreja. A grata lembrança de Paulo e a união dele com Timóteo para agradecer aquele povo é uma lição importante para a nossa vida. Segunda lição, nessa saudação vemos que a igreja é marcada pela servidão e pela santidade. Paulo e Timóteo se apresentam aqui no texto como servos. No original é doulos, ou se você preferir na tradução é escravo. No mundo antigo havia 4 maneiras da pessoa ser ou se tornar escrava. Nascer numa família que era escrava, ou ao ser conquistado pelo inimigo, Roma tinha muitos escravos por causa disso, comprado em leilões, ou por livre e espontânea vontade. Querer se submeter o resto da vida ao seu Senhor, porque o Senhor era tão bom servi-lo, era tão bom estar ali com ele, que depois de uma temporada, isso mais um contexto judaizante, o escravo judeu dizia: eu não quero ir embora, eu quero ser seu para sempre. Paulo deve escrever nesse contexto, nessa liberalidade, espontaneamente servo. Porque tanto ele como Timóteo sabem que foram comprados por Cristo, não para fazer o que bem entenderem, mas porque se livraram de um senhor terrível, de Satanás, do pecado, do mundo, para se tornar agora servos de um maravilhoso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos dele a fim de servi-lo plenamente aqui e agora, com todos os dons e com todo o potencial que ele nos concede. Fomos comprados por alto preço, não para servir a nós mesmos, mas para servir a ele. A nossa vida é dele. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, vamos fazer. Como cristãos, a primeira coisa que devemos fazer ou pensar e refletir como vou servir as ordens do meu maravilhoso, doce Senhor. Enquanto os emetentes são servos, escravos, os destinatários, Paulo diz, ele chama do quê? De santos, que estão em Cristo Jesus. Estar em uma pessoa, segundo o pensamento hebraico, é estar ligado intimamente a ela. Naturalmente, todos estão em Adão, ou sob o controle da natureza pecaminosa. Mas ao serem chamados pelo Senhor Jesus Cristo para serem salvos, essas pessoas são transformadas. E tem agora um novo controle, como eu falei agora há pouco. Estar em Cristo, estar nele é ser totalmente, absolutamente afetados por ele, nada mais. Os crentes de Filipos estão em Cristo. Ao mesmo tempo, veja que interessante, eles vivem em Filipos, mas estão em Cristo Jesus. Porque o mais importante não é a cidade onde você está. Você pode estar em Mogi, você pode estar em Suzano, em Itaquá, em Poá, em Ferraz de Vasconcelos, na Zona Leste, Zona Norte de São Paulo. Isso diz respeito apenas e tão somente ao lugar onde você vive. O lugar onde Deus colocou você. Mas onde quer que você viva momentaneamente, o mais importante não é este lugar, mas em quem eu e você estamos. Qual é a atmosfera que nos cerca? Qual é a vida que temos? Onde está o nosso coração? Aqueles santos, Paulo diz, estão em Jesus, porque só é possível ser santos se estamos em Jesus. Só é possível mortificar o velho homem se estamos em Jesus. E só é possível ser de Jesus se estamos nele. E se vivemos para ele e como ele deseja. Terceira e última lição.
Bispos e diáconos são igreja também, sabia disso? A gente olha para o pastor, para os presbíteros e diáconos, né? Vou começar para o nosso lado. A gente acha que é uma atmosfera à parte, é uma bolha que vive dentro da igreja. Como eu disse no exemplo anterior, às vezes tem pastor, bispo, diácono que acha que tá, né, o povo da igreja está aqui, eles estão aqui. Ó. Né? Às vezes acontece também o contrário. A igreja olha para o pastor, olha para os presbíteros, diáconos, não como servos da Bíblia, mas acha que eles são meros empregados e que devem fazer tudo que a igreja manda. Ou que eles estão muito acima da igreja, são muito mais santos do que os outros. Paulo acaba com esse estigma, quando ele diz a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, eles estão em meio e no meio dos santos, da igreja, eles fazem parte da igreja, irmãos. A Epístola aos Filipenses, nessa saudação, é uma das poucas em que Paulo dirige suas palavras, não só aos crentes, mas também à liderança. Bispo é a mesma coisa que presbítero, tá bom? Você pode trocar uma palavra pela outra. E diáconos não apenas lideram a igreja, mas são parte dela. Eles ouvem a mensagem, têm que praticar. Eles ouvem a exortação e têm que se sentir exortados. Eles ouvem a animação, têm que se sentir animados. Eles adoram com o povo de Deus. Estão debaixo da mesma autoridade da palavra de Deus. Tem que ouvi-la, praticá-la, obedecê-la. Quando eu prego aqui, a primeira coisa que tem que acontecer é como esse texto tem que ser aplicado para a minha vida primeiro. Você acha que é fácil, pastor, preparar sermão? A primeira coisa que Deus faz é bater na cara do pastor. Quantas vezes eu estava estudando o texto da Bíblia, preparando o sermão, eu fechei, não, Senhor, eu não vou pregar isso. Eu não tenho condição de pregar isso, Senhor. Eu tenho que viver isso, eu tenho que mudar. E muitas vezes eu disse, Senhor, eu não tenho força nesse momento para fazer isso aqui. E Deus, me dando a chapuletada, você vai fazer primeiro. Você não vai subir com autoridade nenhuma no púlpito para falar sobre isso se você não entende que esse texto e essa verdade serve para você em primeiro lugar. O pastor, os presbíteros, diáconos têm que ser às vezes repreendidos, eles têm que ser animados. Eles fazem parte da igreja, irmãos. Portanto, eles também precisam, muitas vezes, sabe de quê? Pode parecer que não. Pastores, presbíteros, diáconos, oficiais precisam, às vezes, de conforto. Precisam aprender. Precisam de ensino. Palavra de amor, oração. Precisam ser devidamente também cuidados pela igreja, a fim de terem ânimo no serviço ao Senhor. Mas, apenas para terminar, Paulo fala que eles são santos, ou seja, pastores, presbíteros, diáconos, igualmente têm que buscar a santificação. Não estão acima da palavra de Deus, da verdade. E Paulo diz, santificação em Cristo, ela só pode existir em Cristo. Portanto, para pastores, presbíteros, diáconos, o grande modelo de vida de santificação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que possamos aprender essas realidades e verdades logo nessa saudação e crescer em serviço, santidade, amor mútuo diante do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Pedimos sua bênção nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, temos profunda gratidão em nosso coração, a lembrar de quem somos em Cristo Jesus, a lembrar, ó Deus, que como oficiais somos também membros da igreja, debaixo do mesmo cuidado, da mesma direção, da mesma servidão, e que os oficiais dessa igreja também precisam da palavra, precisam de apoio, precisam da oração dos seus membros.
e que todos, independentemente do ofício que tenham ou deixam de ter, são servos do Senhor, estão juntos aqui para te adorar e te servir. Esteja conosco, guia a nossa vida e os nossos passos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.